Olá, bom dia, sexto ano, como vão vocês? Vamos falar hoje sobre linguagem verbal e não verbal, tá? Também vamos falar um pouquinho sobre a linguagem multimodal, registros de linguagem verbal, linguagem formal falada e escrita. E também vamos falar um pouquinho sobre a linguagem informal falada e escrita, tá bom? Vamos lá? Bom, a linguagem verbal ela pode ser expressa pela forma oral, tá bom? Pela fala, tá? E pela forma escrita. Aqui no nosso livro aí que essas conversas de WhatsApp são um tipo, não é, de linguagem verbal, né? Na forma oral, devido à fala, tá? E também a escrita, ok? Olha lá, as conversas de WhatsApp, elas exploram bastante a linguagem verbal, né? Observa que a imagem mostra a interação da mãe com o filho, tá? Então, olha lá, tanto no modo explicativo, tanto quanto a fala, tá bom? Quanto pela escrita também. Essa linguagem, ela também é muito utilizada na sala de aula, né? Na maioria das vezes, a maioria das nossas interações, dos nossos momentos, né, de professor-aluno dentro de sala de aula, do bate-papo, da explicação da atividade, também estamos usando uma linguagem verbal, né? A fala e a escrita, tá bom? Bom, na maioria das nossas interações cotidianas, sejam essas situações formais ou informais. Durante esse ano, nós vamos refletir um pouco mais sobre o uso dessa modalidade da nossa língua, né, que é a produção de textos, tá bom? Agora a gente vai lembrar um pouquinho, né, conversar um pouquinho da linguagem não verbal, tá? Essa linguagem não verbal, ela também é chamada de visual ou imagética, tá? Porque vem da palavra imagem. Então, olha lá, ela utiliza símbolos, códigos e imagens, tá bom? Como, por exemplo, a gente pode falar, né, o alfabeto manual dos surdos, tá? A partitura musical, as placas que proíbem fumar, sinais de trânsito e qualquer outro código, tá? Que não faça uso de palavras. Essa é a linguagem não verbal, tá bom? Todo texto não verbal, ele pode ser traduzido em linguagem verbal, quando você quer saber o que significa, tá? Então, olha lá, no seu livro tem mais alguns exemplos. Olha aí os nossos exemplos de linguagem não verbal, tá? Símbolo da reciclagem, placa indicando que é proibido fumar, né? O símbolo do número pi, tá bom? E o símbolo do Wi-Fi. Isso é um tipo, né? São exemplos de linguagem não verbal. E a linguagem multimodal? A linguagem multimodal é aquela que usa as duas formas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Olha lá. Os memes que circulam na internet são um bom exemplo dessa modalidade, né? Constroem humor, apelando tanto para a imagem quanto para o texto verbal escrito para chamar a atenção do público, tá? A linguagem multimodal ela pode ser expressa de diversas formas, até mesmo como vídeos do YouTube, tá bom? Que utilizam a imagem em movimento e a fala. Por exemplo, né, atualmente com a explosão das tecnologias da informação e comunicação, que a gente chama de TICs, tá? E a maior facilidade de acesso à internet. As interações entre as pessoas passaram a ser bastante marcadas por essa linguagem multimodal. Então não esqueça, a linguagem multimodal é que usa essas duas características, a verbal e a não verbal. Com relação ao nível de proximidade das pessoas, né, dessa seriedade nas interações por meio da linguagem, né, verbal, um texto ele pode ser expresso com uma linguagem mais formal ou mais informal. Vamos ver isso agora? Vamos falar um pouquinho agora sobre a linguagem, né, formal, falada e escrita, tá bom? Bom, olha lá, apesar de nós falarmos, né, antes de aprendermos a escrever, nós vamos recorrendo tanto à fala como à escrita, né, com frequências quase semelhantes. A fala nos acompanha a cada instante, tá bom? E recorremos a ela inúmeras vezes ao dia, tá? Mas, embora muitos pensem ao contrário, estamos imersos nessa cultura escrita, tá bom? De modo que em quase todos, né, os lugares a que vamos, temos algo para ler, não é verdade? Ou escrever. Quando nós falamos, não é, nós temos que nos expressar de maneira mais adequada a cada situação, tá? Eu estou no bate-papo com um aluno, né, uma conversa mais informal, tá bom? Agora um repórter fazendo uma reportagem, né, para televisão, no telejornal, ele tem que falar de uma forma mais formal. Você está conversando com um amigo, né, com o seu pai, com a sua mãe, você tem uma linguagem mais informal. A pessoa já numa entrevista de emprego, ele já tem uma linguagem mais formal, dependendo da situação que você esteja. Observar também que tanto a fala, né, quanto a escrita, elas podem exigir
mais ou menos formalidade a depender da situação em que elas estão interagindo, tá? Nós não podemos pensar que só porque nós estamos escrevendo nós temos que usar uma linguagem formal, cheia de regras, tá bom? O que nós falamos ou o que nós escrevemos, tá? Eles dependem, né, de diferentes graus de formalidade, tá bom? Dependendo do contexto, tá? Você sabe que o registro, né, formal, ele também é usado quando não há familiaridade entre os sujeitos, tá? Ou quando a situação exige mais seriedade, como a escrita de documentos oficiais. Inclusive, é o registro mais privilegiado em relação ao informal, uma vez que se disseminou a ideia, né, equivocada, né, de quem domina, que teve acesso à escolarização, tá? E é por isso, e é mais inteligente do que não se sabe utilizá-lo, tá bom? Dando origem ao preconceito linguístico. É importante que todas as pessoas saibam se expressar, tá? De maneiras variadas, em situações diferentes, né, de uso da língua, tá? E que não se deve discriminar os demais por não terem habilidades linguísticas tão amplas, tá bom? Portanto, a grande chave é observar que o contexto é tratado com todo o respeito. Vamos estudar um pouquinho agora sobre a linguagem informal, falada e escrita. A linguagem informal é aquela que nós usamos frequentemente no dia a dia, tá? Quando conversamos com os colegas, né? E demais pessoas próximas, aquelas que nós temos mais intimidade, né? Nós não nos preocupamos a forma que nós estamos falando, tá bom? Muitas vezes com repetição até mesmo das palavras, tá? Com determinados cacoetes da fala e com o que a gramática normativa nos ensina, tá bom? O que nos interessa mesmo é que se compreenda o que se fala, né? E sermos também compreendidos. A linguagem informal, ela é caracterizada, né, pela abreviatura, tá? De algumas palavras, tá bom? Ser, como você, tá? Vocabulário simples, expressões populares, coloquiais e gerais. A informal, ela é marcada pela espontaneidade, tá? Existe um leque maior, né, dessas variações linguísticas devido à proximidade, tá bom? A intimidade da fala com a outra pessoa. Por isso que nós chamamos de linguagem informal.